Boa noite, queridos amigos e amigas. Espero que todos estejam bem. Hoje eu tenho a grata satisfação de entrevistar o professor Eduardo José da Fonseca Costa a respeito do tema do garantismo processual. É um enorme prazer de minha parte compartilhar com vocês este momento que eu pretendo que sejam de encontros semanais, para que nós possamos debater alguns temas a respeito do direito. E, para tanto, hoje nós temos um convidado ilustre, o professor doutor Eduardo José da Fonseca Costa. O tema é o garantismo processual. Estamos aguardando o professor Eduardo ingressar em nossa live para que nós possamos, então, iniciar a nossa conversa sobre o garantismo processual. Sejam todos muito bem-vindos, desejo a todos uma ótima noite. Espero que possam mandar aí as perguntas. O professor já... Boa noite. Tudo bom, William? Professor Eduardo, como vai? Tudo bem? Que honra. Bem, a honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. É um prazer poder dividir com Vossa Excelência esse espaço. Eu costumo dizer que são encontros que eu pretendo que sejam semanais, para que nós possamos debater alguns temas da área jurídica. E, na verdade, nem chamo de lives, eu chamo de entrevistas, porque os convidados são convidados eminentes, são convidados ilustres. O professor Roberto Campos Gouveia esteve comigo, dividindo também este espaço. E hoje conto com também um jurista com J maiúsculo, como o senhor. E, para tanto, antes de iniciarmos a nossa conversa sobre este interessantíssimo tema, que é o garantismo processual, um tema tão importante para os operadores do direito, para os atores do processo e para os cultores do processo, eu gostaria de fazer uma especial referência e também para os nossos convidados apresentar o Eduardo, o professor Eduardo, professor doutor Eduardo. Eduardo José da Fonseca Costa é juiz federal em Ribeirão Preto, graduado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, especialista, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ex-presidente da Associação Brasileira de Direito Processual, ABDPRO, membro dos Institutos Brasileiro, Pan-Americano e Ibero-Americano de Direito Processual e diretor da Revista Brasileira de Direito Processual. E hoje nos brindará com a sua palestra, a sua conferência, a sua entrevista sobre o tema do garantismo processual. Talvez, e certamente o professor Eduardo é uma das maiores, se não talvez a maior autoridade no Brasil sobre esse tema. E eu já começo fazendo minhas melhores homenagens a você, Eduardo, e agradecendo com muita alegria a sua participação, o seu pronto aceite para participar aqui conosco, dispor um pouco de seu tempo. E desejo-lhe boa noite e começo fazendo uma pergunta / provocação. O que é o garantismo processual? Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma honra bater papo com você. A gente se acostuma a falar geralmente pessoalmente, já que você advoga aqui na subseção judiciária de Ribeirão Preto. E
E para falar de um tema que me é tão caro, que é o garantismo processual. Agradeço a todos pela atenção, recebam todos o meu abraço, boa noite a todos. Bem, é preciso, antes de eu dar uma resposta de bate-pronto, eu problematizar algumas questões para poder, aí sim, ao cabo dessas problematizações, te dizer de maneira curta, grossa e lapidar o que é o garantismo processual. Responder de bate-pronto não é fácil, porque a expressão garantismo processual ela não se explica muito bem por si só. E não se explica muito bem porque o termo garantia, ou melhor, o termo garantismo é um substantivo que deriva de outro chamado garantia. E é uma derivação por sufixação. Quando eu uso o sufixo ismo, eu não digo lá, William, muita coisa. O sufixo ismo, ele é um sufixo que gera substantivos a partir de adjetivos, de verbos e de outros substantivos, até mesmo de advérbios, mas ele não tem um conteúdo semântico muito preciso. Você pode usar ismo para falar de religião, como catolicismo, para falar de uma síndrome, como autismo, para falar de um sistema de governo, como parlamentarismo, para falar das ideias em torno de uma forma de governo, como monarquismo, enfim, ou falar de uma ideologia, como anarquismo, ou socialismo, ou liberalismo, de modo que quando eu falo em garantismo, eu ainda não falo muita coisa. E para piorar, a palavra garantia não tem um único sentido. Seja no léxico da língua portuguesa em particular, seja no léxico das línguas neolatinas em geral. Garantir, garantia ou garantia, em todos os respectivos idiomas, geralmente designam dois grandes blocos de sentido. E são esses dois grandes blocos de sentido que basicamente vão determinar as duas grandes teorias que se autoproclamam garantistas. Num primeiro sentido, garantia, grosso modo, significa qualquer forma de tutela contra a frustração, contra a insatisfação, a inefetividade, contra o descumprimento. É nesse sentido, por exemplo, que o termo garantia é usado pelo direito civil. Quando fala em garantia fidejussória, garantia real, garantias locatícias. E é nesse sentido, primeiro, que um grande jurista e pensador italiano, chamado Luigi Ferraioli, derivou o substantivo garantismo. Na teoria de Ferraioli, na qual garantismo é sinônimo de tutela contra a frustração, o garantismo exprime uma doutrina multifacetada, que ora se apresenta como uma teoria política, por exemplo, ora como uma teoria para o direito constitucional, ora como uma teoria normativa do direito. E nesse sentido, o Ferraioli empreende as suas forças para criticar a teoria normativa do direito de Kelsen. E, portanto, garantismo para essa primeira corrente é uma doutrina zetética, portanto não dogmática,
em que garantia é sinônimo de tutela contra a insatisfação e de ordinário contra a insatisfação de direitos subjetivos. Porém, há um segundo grande bloco de sentido para o termo garantia. Garantia aqui como sinônimo de tutela contra o arbítrio. E, portanto, nesse sentido, garantia é uma noção muito cara, por exemplo, à ciência dogmática do direito constitucional. Na tradição do direito constitucional ocidental, geralmente a ideia de garantia está ligada à ideia de aquele conjunto de prerrogativas, imunidades, pretensões, poderes, faculdades, de que o cidadão é titular contra o Estado e só é cidadão e não súdito porque ostenta contra o Estado essas garantias. Nesse segundo sentido, a ideia de garantismo expressa a ideia de uma doutrina de direito constitucional que trata das garantias individuais de liberdade do cidadão, que o protegem, portanto, dos eventuais arbítrios, excessos, desvios, ilegalidades, etc., cometidos pelos agentes estatais. Qual seria, portanto, a diferença desses dois garantismos? E como eles determinam garantismos processuais diferentes? Quando o Ferraioli fala em garantismo processual, usando garantia no primeiro sentido, de tutela contra a insatisfação, ele pensa o processo como um instrumento para a satisfação de direitos. No âmbito penal, quem tem direito subjetivo é o acusado. Então, o garantismo processual penal do Ferraioli é um garantismo, de certo modo, protetivo do acusado contra eventuais arbítrios da máquina estatal persecutória. Porque quando você satisfaz os direitos subjetivos do acusado, no âmbito processual penal, você o protege. Porém, quando o ferraiolismo fala em garantismo processual civil, aqui há uma mudança de 180 graus, porque no processo civil de ordinário, quem é titular de direitos é o autor. E, portanto, aqui, o processo especificamente civil é dotado de uma instrumentalidade que permita ao juiz ter o máximo possível de poderes, por exemplo, para satisfazer os direitos afirmados na petição inicial pelo autor, que porventura venham a ser declarados existentes na sentença. Então perceba que na teoria ferraioliana, o juiz penal é um juiz com pouquíssimos poderes. É um juiz inerte. Em contrapartida, no processo civil, é um juiz com muitos poderes. É, portanto, um agente ativo. Quando eu olho para o segundo sentido de garantismo e falo em garantismo processual, essa separação entre juiz penal com poucos poderes e juiz civil com muitos poderes não só não faz o menor sentido, como soa esquizofrênico. Porque se processo nesse segundo sentido é tutela contra o arbítrio, tanto o juiz civil quanto o juiz penal, porque titulares de poderes podem incorrer no exercício arbitrário dele, cometendo excessos, cometendo desvios, cometendo usurpações, cometendo ilegalidades.
Neste sentido, portanto, não se adjetiva o garantismo processual nem de civil, nem de penal, muito menos de trabalhista. Porque nesse segundo sentido só existe o processo, quando muito adjetivado de devido e de legal pelo inciso 54 do artigo 5º. Então, agora sim, respondendo à sua pergunta, o que é garantismo processual? Bem, garantismo processual, do modo como eu enxergo, que é no segundo sentido, é uma doutrina dogmática de direito constitucional que enxerga o processo como objeto de um direito subjetivo fundamental de liberdade, previsto no inciso 54 do artigo 5º, e que por essa específica razão, portanto, é uma garantia em favor do cidadão contra eventuais arbítrios cometidos pelo juiz, quando eu falo em processo em juízo. Mas, na verdade, não é só proteção do cidadão contra o juiz. Porque o processo, em qualquer de suas modalidades, jurisdicional, legislativo ou administrativo, o processo em si tem potência garantística, potência protetiva. O processo legislativo, protegendo-nos do exercício abrupto, atrabiliário, assodado da função legislativa, o processo jurisdicional protegendo-nos do exercício arbitrário, abrupto, assodado da função jurisdicional, e o processo administrativo protegendo-nos de eventuais assodamentos, arbítrios e toda a sorte de ilegalidades eventualmente cometidas pelos exercentes da função jurisdicional. Se você me permite, em um de seus artigos, você diz exatamente isto, né? Que o processo é uma garantia contra-jurisdicional, em primeira análise, mas em última análise é uma garantia contra-estatal. Exatamente. É que, de ordinário, os teóricos que se interessam pelo fenômeno da processualidade são aqueles que se autoproclamam de processualistas, mas que, na verdade, são os especialistas do processo em juízo. Esse nome não é muito bom, porque quem estuda o processo legislativo também é processualista. Assim como é processualista quem também se interessa pelo processo administrativo. Na verdade, não seria mais adequado, né? E é o que me parece, não sei se fiz a análise correta, mas a princípio me parece que o processualista seria aquele especializado na garantia do due process of law, do artigo 5º, inciso 54, enquanto que todos os outros seriam procedimentalistas. Essa distinção, que não faz muito sentido na teoria geral do direito, faz bastante sentido quando se torna uma distinção para fins de direito constitucional. O que eu quero dizer com isso? Justamente porque o processo é uma garantia do cidadão contra os arbítrios estatais em geral, mas em especial contra o arbítrio jurisdicional, essa garantia, chamada processo, ela não é adjetivada. Quando a gente lê a garantia do processo em si e as garantias que se dão no processo, porque uma coisa é o processo como uma garantia em si, né? A garantia do processo. Outras são aquelas garantias que acontecem no processo, como o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a fundamentação das decisões judiciais, o juiz natural, a imparcialidade e assim por diante, né? Quando se fala em garantia e nas garantias,
que acontecem no processo, a Constituição nunca diz que aquela garantia é só do processo civil ou só do processo penal. Não deveria, a rigor, haver um contraditório no civil como a substância distinta do contraditório no penal. A imparcialidade do juiz no civil não há de ser diferente da imparcialidade do juiz no penal, nem no trabalhista. Alguns dizem, mas a garantia da presunção de inocência se limita ao âmbito penal. Uma vez que se diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito de sentença penal condenatória, quando eu falo culpado e penal, eu estou circunscrevendo a garantia textualmente ao âmbito penal. Mas é importante se dizer que, por força da necessidade de interpretação ampliativa das garantias, já se tem falado, por exemplo, numa dimensão civil ou extrapenal da garantia da presunção de inocência. Você já viu uma... Um parêntese, eu me tornei fã seu a partir do vídeo da presunção de inocência civil. Foi um tema que eu me encantei exatamente porque estava em alta o tema da questão da presunção de inocência penal, até onde se estenderia a garantia constitucional, de acordo com as recentes decisões do Supremo, notadamente com relação aos casos da Operação Lava Jato, decorrentes dos casos da Operação Lava Jato. E ao pesquisar o tema, ao verticalizar um pouco teoricamente o tema, eu me deparei com essa questão, com essa dimensão civil da garantia da presunção de inocência. E disto a decorrer e decorre de um artigo, um dos seus artigos, em que você diz que há uma maximização da garantia, né? Então, nós podemos, e é até uma pergunta, né? É a questão da expansão das garantias, da maximização das garantias, compreender uma faceta civil da garantia da presunção de inocência penal e também do princípio implícito do promotor natural e da imparcialidade do Ministério Público? Sim, Só para eu fechar a primeira janela, assim como a unidade do processo como garantia, a unidade das garantias do processo. Porque essas garantias não dizem respeito só ao civil, só ao penal e só ao trabalhista. Então, não faz sentido se falar em garantismo processual civil, garantismo processual penal. Só há sentido em se falar em garantismo processual. Ponto. O que se adjetiva são os procedimentos instituídos infraconstitucionalmente em função dos diferentes ramos do direito material aplicáveis às relações jurídicas discutidas em juízo. Aí sim eu vou ter o direito procedimental civil, que é garantia do jurisdicionado civil contra eventuais arbítrios do juiz civil. Aí eu vou ter o direito procedimental penal, que é garantia do jurisdicionado penal contra eventuais arbítrios do juiz penal, assim como eu vou ter o procedimento trabalhista, que é garantia do jurisdicionado trabalhista contra eventuais arbítrios do juiz do trabalho. Voltando agora à segunda pergunta. Quando a gente lê a Constituição Federal de 1988 e a comparamos com os textos das constituições anteriores, nós de plano nos damos conta de uma inversão topológica no modo de se redigir o texto. Até
a Constituição Federal de 1967, com as modificações infligidas pela Emenda 1 de 69, nós tínhamos como o título de encerramento o título sobre os direitos fundamentais. Ou seja, todas as constituições antecedentes, desde a Constituição Imperial de 1824, eram abertas por títulos e capítulos que regulavam a organização e o funcionamento do poder do Estado, reservando para o encerramento o rol das chamadas, então, liberdades civis e políticas. A Constituição Federal de 88 inverte esta topologia e faz do título sobre os direitos fundamentais de primeira dimensão, as chamadas liberdades civis e políticas, o título frontispicial, as páginas de abertura, praticamente a contracapa da Constituição Federal de 88, reservando para o fim a organização e o funcionamento do poder do Estado. Veja, essa inversão topológica tem uma significância hermenêutica profunda. O que nós passamos a ter, a partir de 88, é a liberdade como título fundante da ordem constitucional, e não mais a autoridade. Ou seja, os espaços de regulação são antes ocupados pelos direitos subjetivos de liberdade. Por isso não deve fazer muito sentido Ferrajoli dizer que o Poder Judiciário é uma instituição de garantia, enquanto que o garantismo não ferrajoliano diz que o Poder Judiciário é uma instituição de poder. Na verdade, depende do referencial. O que o segundo garantismo diz é o seguinte: quando incorre em arbítrio, o Poder Judiciário, por exemplo, se qualifica como uma instituição de poder. E, portanto, tem contra si todas as garantias previstas expressa e implicitamente no texto constitucional. Porém, se eu me socorro do Poder Judiciário para, no todo ou em parte, aniquilar os efeitos nocivos de arbítrios cometidos por qualquer dos outros dois poderes, aqui sim, nessa situação, o Poder Judiciário funciona como uma instituição de garantia. O que eu não posso dizer é que o Poder Judiciário só é uma instituição de garantia, porque isso seria de uma ingenuidade infantiloide, porque ele também, como poder que é, incorre, e não raro incorre, em excessos de desvios. Não é? Então, quando eu começo o texto constitucional regulando a liberdade como a estrutura fundante do pilar constitucional, tudo quanto diga respeito a ela, liberdade, tem de ser interpretado ampliativamente. Isso significa que as garantias de liberdade não se circunscrevem àquelas previstas no artigo 5º. Aliás, isso já é afirmado pelo parágrafo 2º do artigo 5º, né? que prescreve o postulado da inexauribilidade das garantias de liberdade. Então, nós temos garantias explícitas, garantias contra o arbítrio da administração pública, garantias contra o arbítrio do poder legislativo, garantias contra o arbítrio do poder jurisdicional, garantias essas explícitas
previstas às claras nos incisos do artigo 5º, e garantias atípicas ou implícitas. Você deu alguns exemplos. A imparcialidade e a independência do juiz, o promotor natural e, portanto, a imparcialidade e a independência do membro do Ministério Público, a proporcionalidade é uma garantia de liberdade do cidadão contra excessos estatais. Não se mata mosquito com bala de canhão. A garantia individual de liberdade da razoabilidade, a garantia da presunção de inocência civil e tantas outras garantias. É uma pena que no Brasil nós não tenhamos uma teoria bem desenvolvida das garantias implícitas ou atípicas. Mas, embora tenhamos uma teoria bem desenvolvida dos poderes implícitos, o que mostra a vocação brasileira para o autoritarismo. Pois é, e uma Constituição que prevê, que tem previsão normativa com eficácia plena sobre o Colégio Dom Pedro II, mas não tem uma previsão sobre garantias tão importantes e e que compõem efetivamente o Estado de direito democrático, né? E eu achei interessante, numa colocação sua, num artigo Garantismo ou Garantística, que você diz o seguinte: se o processo ele é uma garantia, ele também é um direito de defesa. É que, na verdade, a teoria do garantismo processual guarda muitas afinidades de premissas e de base metodológica com a chamada teoria alemã liberal dos direitos fundamentais. Autores alemães, alguns ainda vivos, outros não, como Bernhard Schlink, que é um grande, para além de ser jurista, é um grande literato, escreveu um filme famoso, escreveu um livro famoso que virou um filme também famoso, chamado O Leitor. O recém-falecido ex-juiz do Tribunal Constitucional Alemão, Ernst Wolfgang Bokenfold, ou o professor Ralf Boscher. Há vários autores que obedecem a essa linha. No Brasil, talvez os dois grandes representantes sejam os professores Leonardo Martins, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o professor grego radicado no Brasil, Dimitri de Moulis. Esses autores defendem a ideia de que os direitos fundamentais ou direitos subjetivos fundamentais de liberdade são direitos de resistência ou direitos de defesa contra o Estado. São posições jurídicas ativas consubstanciadas em faculdades, pretensões, poderes e imunidades que têm como objeto uma prestação negativa oponível ao Estado. E, portanto, eles combatem, por exemplo, a ideia de que os direitos fundamentais são princípios, instituições ou valores, que é uma teoria mais objetivista dos direitos fundamentais. Esses autores defendem uma ideia subjetivista. Os direitos fundamentais são aquilo que eles sempre foram: direitos subjetivos de liberdade contra o Estado. E só contra o Estado. Por isso que eles combatem a ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu até posso produzir pretensões similares, de particular contra particular, mas aí só pela via da lei infraconstitucional. Então, essa visão dos direitos fundamentais como direitos subjetivos de resistência ou defesa contra o Estado vão muito ao encontro da ideia das garantias individuais de liberdade. Quando eu olho para o inciso 54 do artigo 5º e vejo lá que os cidadãos têm o direito subjetivo fundamental de liberdade a um processo,
que, para além de ser devido, tem de ser legal, estou dizendo, em outras palavras, que o processo é uma garantia de proteção do cidadão contra o arbítrio do Estado. Então, essas duas teorias se desenvolveram paralelamente em países diferentes, mas com inúmeras afinidades eletivas. É por isso que cada vez mais os garantistas brasileiros vêm dialogando com esses autores alemães. Eduardo, a par disto, qual deve ser a postura do juiz? No seu artigo, Garantismo é Textualismo, você expressa o seguinte, abre aspas, a atividade jurisdicional consubstancia um modo de produção isocategorial heteroobjetivo. E aí você diz que o ator, o instrumentista e o juiz interpretam textos. E a partir daí, o juiz interpreta um diploma normativo para aplicação num caso concreto e entra a questão das margens de liberdade, a produção oficiosa probatória, né? E também faço já mais uma pergunta, porque eu gostaria de entrar nessa questão da postura dos sujeitos processuais à luz do garantismo e se o juiz interpreta a lei. Até onde chega o poder do juiz? O juiz é aquilo que Montesquieu prelecionou ao dizer que o juiz seria la bouche de la loi? Ou como encaramos a figura do juiz a partir da filtragem do garantismo processual? Vamos lá. Eu costumo dizer que existe um duo, um arquétipo dual fundamental de garantias do cidadão contra a jurisdição. Ou seja, existem duas garantias que são mais do que fundamentais. Elas são arquifundamentais, porque elas servem de inspiração para todas as demais, que, de certo modo, são um desdobramento dessas duas primeiras e fundantes, que são as garantias da imparcialidade e da não criatividade. Por que eu digo isso? Porque cada uma das funções do Estado tem as suas notas características. Do ponto de vista jurídico, existe a função de criar ou editar o direito. Eu chamo isso de função jurislativa ou função legislativa num sentido amplíssimo. O presidente da República edita a medida provisória. Nesse sentido, ele desempenha uma função legislativa imprópria. Ou, como prefiro eu, seguindo Pontes de Miranda, desempenha aí função jurislativa. Ele edita o direito. Embora essa função seja precipuamente desenvolvida pelo Poder Legislativo. Aí há uma grande função, que é a função de aplicar o que foi editado. Então, existe a função de criar o direito e a função de aplicar o direito. E tanto a função administrativa quanto a função jurisdicional são funções de aplicação, mas o fazem de maneira distinta entre si. No caso da função jurisdicional, há a aplicação do direito por um terceiro imparcial à relação discutida. Enquanto que na função administrativa, ou o direito é aplicado por um terceiro sem as prerrogativas de imparcialidade, ou é aplicado por quem é parte na própria relação discutida. Então, as duas notas características fundamentais da jurisdição são duas. É a imparcialidade, a terceiridade e, na verdade, a não criação do direito. Porque isso fica reservado à função legislativa. Então, a primeira garantia do cidadão é a garantia de que o poder jurisdicional não se desvie daquilo que o define como tal. Se o juiz cria direito, ele usurpa a função
legislativo. Se o juiz deixa de ser um terceiro imparcial e, portanto, desinteressado, e se interessa pelo resultado da sua aplicação, ele se equivale a um administrador público, também usurpando, portanto, função administrativa. Então, eu costumo dizer que as duas grandes garantias contra-jurisdicionais são duas: a imparcialidade, a terceiridade se dissolve na imparcialidade, depois eu poderia explicar, acho que não vou ter tempo, e a não criação do direito, porque isso é tarefa dos agentes jurislativos. Geralmente, o poder legislativo e o presidente da República, quando exerce o poder de editar medidas provisórias. Ora, o que significa não criatividade? É aqui que vem a segunda parte da resposta da sua pergunta. Criar é produzir algo de modo a que a criatura não tem a mesma natureza do Criador. À luz da teologia católica, nós somos criaturas de Deus. E porque fomos por Ele criados, não participamos da sua natureza. Veja como a Bíblia é interessante. Quando ela se refere a Jesus, ela não diz que Jesus foi criado por Deus, mas que foi gerado. E aí vem uma Inclusive, segunda... o credo católico diz isso, né? Gerado, não criado. Ainda criado. Ressalva, não Por criado. quê? Porque o ser gerado participa da mesma natureza do ser gerador. Portanto, se Jesus foi gerado por Deus, ele é tão divino, se não o próprio Deus que o criou. É por isso que, de acordo com a teologia católica, Jesus é o próprio Deus feito homem. Não é? Então, nós temos uma segunda categoria de produção. Nós temos a produção por criação e nós temos a produção por geração. Há outras formas produtivas. Uma delas é a interpretação. O que acontece na interpretação? O produto da interpretação tem a mesma natureza da matéria-prima da qual ele partiu. Por isso que é preciso tomar cuidado com a distinção entre texto e norma. Texto e norma têm a mesma natureza. Não há um fosso ontológico entre as duas coisas. Ou seja, quando o juiz... não é bem o verbo, eu vou usar aqui quando o juiz extrai uma norma de um texto, ele o interpreta, ele não cria a norma. Do mesmo modo que o instrumentista, quando interpreta a partitura e a executa, produz uma obra musical que não é criada. Porque se ele cria, ele está, de certo, adulterando a partitura originária. Do mesmo modo, o ator, quando interpreta um texto dramatúrgico e o representa no palco, por exemplo, ele não está criando a representação dramatúrgica, embora a produza interpretativamente. Então, geralmente eu uso a figura do ator, do instrumentista e do juiz, porque essa comparação nos permite demonstrar que a atividade desses três agentes é uma atividade interpretativa, não criativa. Quem diz que o juiz cria a norma individual para o caso, confunde a espécie com o gênero. Confunde produção com criação. Existe produção por criação e produção por interpretação. Então, repito,
Quando eu vou a um concerto musical e me deparo com um grande executor de Bach, como foi o maestro João Carlos Martins, o João Carlos Martins não criava uma execução musical. Ele produzia, por interpretação das partituras, uma representação musical. A partir do momento que ele insere uma nota na partitura, que não estava originariamente cunhada por Bach, ou modifica ou suprime uma nota, ele já deixa a condição de intérprete de Bach e vira um criador a despeito de Bach. Do mesmo modo, um ator. Quando um ator improvisa e muda, por exemplo, uma fala do texto de Shakespeare, na interpretação, por exemplo, de Macbeth, essa improvisação desfigura o sentido originário da ideia de representar dramaturgicamente. Ele é um mezzo intérprete, mezzo criador, porque cria falas que não estavam previstas originariamente no texto shakespeariano. Do mesmo modo, o juiz. Quando o juiz enxerta conteúdo semântico, modifica ou extrai do texto normativo, ele, de certo modo, está agindo como um microlegislador. Porque, a despeito do que está legislado, cria quando não deveria, porque não tem legitimidade democrática para plasmar em texto normativo a vontade geral. Então, aliás, a legitimidade democrática do juiz se dá exatamente quando ele se enverga àquilo que o texto normativo diz. Exatamente. Em outras palavras, o juiz só se torna democraticamente legitimado a partir do momento que ele cumpre o direito positivado pelo órgão colegiado que representa que presenta a sociedade, digamos assim. Exatamente. Ele tem uma legitimidade democrática derivada. Por quê? Porque uma vez que ele não é eleito pelo povo, na verdade o juiz é um aristocrata aprovado em concurso público, ou eventualmente nomeado politicamente, se é um ministro de tribunal superior, ou um desembargador que integre o 5º constitucional da advocacia ou do Ministério Público. Então, sendo um aristocrata, o juiz sofre de um déficit crônico de democraticidade. E como é que ele preenche esse vazio crônico? Ele preenche performativamente. Como? Guardando fidelidade canina aos textos de direito positivo, aí sim, aprovados por representantes eleitos democraticamente pelo povo. É diferente, por exemplo, da legitimidade democrática de um parlamentar. Porque esta legitimidade democrática, ela já se dá desde sempre. Ela não é performativa. Ela simplesmente é desde o momento da diplomação e da investidura no cargo de deputado ou de senador, por exemplo. Com o juiz não se passa assim. Então, como você bem disse, a legitimidade democrática da atividade jurisdicional, ela é técnico-burocrática. Porque ela é tanto maior quanto mais o juiz se cinja caninamente, aí sim, a esses textos de direito positivo democraticamente aprovados pelos representantes eleitos pelo povo em processo eleitoral legítimo. Então, por que não é correto dizer, como Montesquieu, que o juiz é la bouche de la loi? Que, de certo modo, dizer que o juiz é a boca da lei é, de algum modo, impingir ao juiz um processo de interpretação puramente literal. Veja,
os textos se fazem dos seus determinantes semânticos. O texto, ele é feito de linguagem. E, portanto, o texto ele é feito de signos linguísticos. Porém, para além dos determinantes semânticos, há determinantes pragmáticos. Porque todo texto só é texto num contexto. Então, isso por si só já quebra a ideia de que o juiz é um boca da lei. Além disso, porque os textos são feitos de linguagem, eles também padecem de problemas de ambiguidade, de problemas de vagueza, de problemas de polissemia, de homonímia, de paronímia e de tantos outros problemas de indeterminação semântica. Então, a linguagem não é unívoca. E muitas vezes, por exemplo, a polissemia do texto só é superada com um processo de contextualização dele. É impossível ser boca da lei quando se interpreta e aplica um texto que, por ser texto, sempre padece do problema crônico da indeterminação semântica. Então, mesmo a expressão do Montesquieu, na prática, é irrealizável. O juiz, ainda que queira, jamais poderá ser boca da lei, porque isso é ontologicamente impossível. Dizer que o juiz não é boca da lei não significa, entretanto, que o juiz possa tratar o texto como uma tábua rasa de sentido. Como se ele, intérprete, é que atribuísse ao texto o sentido. Como se o sentido já não antecedesse o próprio ato de interpretação. Porque se o texto é texto em contexto, e se o texto é formado por signos, e se os signos compõem um vernáculo, esses signos já têm algum grau anterior, prévio, pré-determinado de semanticidade. Por quê? Porque existe uma tradição vernacular dentro da qual esses signos linguísticos existem. Os sentidos são prévios, embora haja sentidos em alguma medida atribuíveis pelo intérprete. Mas um texto normativo, ele é editado e ele é mergulhado numa tradição de sentidos. Uma tradição pública. O sentido, ele é publicamente compartilhável. Quando eu falo para você cachorro, você já sabe o que é. Por quê? Porque existe uma tradição vernacular, não só dicionarista, mas também dicionarista, que já convencionou de maneira, se não rígida, pelo menos estável, qual o exato sentido da palavra cão. Então, não é dizer que o juiz não deve ser boca da lei, não quer dizer que o juiz possa dizer qualquer coisa sobre o texto, porque antes dele o texto tem algo a dizer por si próprio. E aí as pessoas fazem uma confusão terrível, né? Gente que ou por burrice ou por má fé, quando não é pelas duas coisas, diz que o juiz tem no texto um produto semi-elaborado, a partir do qual ele faz o que de bem der na telha. E não é assim. Não é só a lei como texto que constrange o intérprete. O intérprete ele é constrangido por vários fatores. O texto é um deles e talvez o principal. Mas há a doutrina, há a jurisprudência, há a tradição, há a história daquele instituto. Tudo isso dá estabilidade semântica ao texto, que independe do intérprete. Né? O direito é uma realidade externa, objetiva, que independe dos seus aplicadores. É isso que essas pessoas precisam entender. Ah, o juiz não é boca da lei. É óbvio, e nem que ele quisesse, como eu disse, ele seria. Isso é uma impossibilidade ontológica.
E aí está, e a partir daí está dentro dessa liberdade, entre muitas aspas, digamos assim, aí vem de encontro as garantias, né? E no seu artigo Notas para uma Garantística, você diz uma coisa muito interessante e muito a calhar. A garantia faz contrastável o poder, refreia-o, republicaniza-o em conclusão. A garantia, portanto, a partir desta análise do juiz diante da lei, a garantia republicaniza o exercício da função jurisdicional. E isso é belíssimo em termos de preservação daquilo que nós entendemos, embora seja uma expressão que eu não gosto de usar, mas é a expressão entendível, né? Aquilo que nós entendemos por pacto civilizatório, civilizatório entre aspas, notadamente, né? Porque republicanizar a jurisdição é algo extremamente importante, haja vista os absurdos cometidos, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal, quando disse que a Constituição disse aquilo que ela não disse, né? Que ninguém será considerado culpado, por exemplo, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E a Constituição disse expressamente, o juiz, né, o tribunal, na ocasião, desdiz o que a Constituição expressamente diz. E, Eduardo, nós estamos na iminência de encerrarmos, né, a nossa hora, passou tão rapidissimamente. Eu gostaria só de fazer uma especial referência aos professores, aos eminentes e ilustres professores, que certamente os convidarei também para dividir esse espaço. Professor Lúcio Delfino, que nos prestigiou, professor Maurício Bunazar e tantos amigos diletos e queridos advogados de marca maior que estiveram nos acompanhando. E eu gostaria, para concluir, de falar sobre os dois atores processuais, além do juiz, evidentemente, do Ministério Público e da advocacia. O Ministério Público é uma instituição de poder ou é uma instituição de garantia? E a advocacia é, por si, uma instituição de poder ou uma instituição de garantia? Boa pergunta. Na analogia, o juiz cria o direito? Cria. É por isso que eu defendo que a analogia, porque é uma atividade paralegislativa, deveria ser prevista na Constituição e não só na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Preenchimento de lacuna é atividade produtiva de criação. Tem mais de criação do que de interpretação. Antes de responder a sua pergunta, só aproveitar o ensejo e pedir vênia para você. Eu acabei de lançar um curso em 5 aulas sobre garantismo processual. E quem se inscreveu hoje, assistindo a sua live, eu vou dar um desconto de 10%. O cupom para o desconto é Garantismo10. Garantismo tudo maiúsculo 10. Basta entrar no meu site, que está na minha bio, lá no eduardojfcosta.com.br/cursos, e se informar sobre o curso. Muito bom. Eu vou começar pelo contrário, pela advocacia. A advocacia, assim como o processo, é também uma garantia individual de liberdade do cidadão. Embora prevista no artigo 133 da Constituição, integra o rol do artigo 5º pelo vaso comunicante do parágrafo 2º. E a advocacia é garantia pela sua própria natureza. Por quê? Porque o advogado é o fiscal técnico primeiro contra os eventuais arbítrios do juiz. Já que, detendo capacidade postulatória, é quem primacialmente maneja, por exemplo, os recursos e as ações impugnativas contra as decisões judiciais supostamente arbitrárias. Então, é por isso que, não sem razão, o Estatuto da OAB
diz que o advogado exerce privadamente mistério público, não podendo intimidar-se pelo poder intimidante dos juízes e dos tribunais. Porque a pusilanimidade e a covardia são a maior traição que o advogado pode devotar à sua atividade. E esse agente garantidor, chamado advogado, também tem de ter as suas garantias, que são as prerrogativas, as quais, uma vez enfraquecidas, enfraquecem a garantia da advocacia e, portanto, expõem o cliente aos excessos de desvios da autoridade pública. E é uma pena que praticamente não haja bibliografia tratando da advocacia nesses termos. E é uma pena que a própria OAB não zele mais pela advocacia, tendo na advocacia também o objeto de um direito subjetivo fundamental de liberdade do cidadão. Bons tempos em que a OAB fazia isso. É uma pena que ela não faz mais. Nesse sentido, portanto, desnaturando-se, quando não degradando-se. Acho que em termos de maximização da garantia, poderíamos dizer que quando a Constituição diz que ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente, que inclui o Ministério Público imparcial, uma denúncia específica, um juiz também imparcial, também poderíamos considerar aí, pela expansividade da garantia, considerar que ninguém será processado nem sentenciado sem o direito a ter o direito de defesa, né? De certo modo, o artigo 133 diz isso, em outras palavras, quando diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. O que me parece, o que me leva a crer pela inconstitucionalidade do ius postulandi da parte, que é cá entre nós uma das grandes excrescências da demagogia judiciária. Né? É uma má forma de acesso do cidadão à justiça. Porque, na prática, o cidadão comum, sem um representante letrado e sem formação em direito, e sem vivência, sem experiência vivida no foro, ele não domina nem a arte, nem a ciência da prova. Então, muitas vezes, ou ele produz prova inútil, ou ele não produz a prova útil. E aí o juiz acaba advogando para o desassistido, descaindo gravemente da sua equidistância e, portanto, da sua imparcialidade. O Ministério Público também é órgão de poder. E também pode servir como uma instituição de garantia. Mas quando ele se comporta com arbítrio, e não raro o Ministério Público se comporta desse modo, também ele aí opera como uma instituição de poder que tem contra si também as respectivas garantias. Assim como há garantias contra-administrativas, como o mandado de segurança, garantias contra-legislativas, como o mandado de injunção, garantias contra-jurisdicionais, como o processo e a advocacia, nós também temos garantias contra-ministeriais. Quando o Ministério Público, repito, descai em excessos e desvios. Então, nós podemos ter, por exemplo, a instauração arbitrária pelo promotor de uma investigação criminal. Cabe impetração de habeas corpus contra o ato de autoridade do Ministério Público. O habeas corpus pode operar como uma garantia contra-ministerial. O mandado de segurança, a reclamação ao Conselho Nacional do Ministério Público é uma outra garantia contra-ministerial do cidadão e assim sucessivamente. Muito bem. Eduardo, é um prazer enorme poder dividir com você esse espaço e eu gostaria, de uma vez mais, agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza de
nos apresentar um pouco deste tema tão rico, tão importante e tão pouco explorado, que é o tema do garantismo. Dizer que eu lhe admiro profundamente, lhe respeito profundamente e com grande alegria acompanho-lhe, porque todas as vezes que eu lhe ouço falar, me sinto assim engrandecido em termos teóricos, em termos de... Infelizmente, o nosso tempo se esvai, mas gostaria de futuramente poder contar com você novamente para debatermos outros temas e verticalizarmos outras questões. Receba desse seu aluno, e ainda que à distância, e deste seu jurisdicionado, digamos assim, as maiores e melhores homenagens, os melhores, o mais alto respeito que posso tributar, receba-o efusivamente. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço que me serviu de tribuna para a disseminação dessas ideias garantistas que hoje fazem a minha profissão de fé. Espero ter contribuído com você e com os seus ouvintes, muitos dos quais aí advogam militantemente no dia a dia do fogo e sofrem na carne os percalços de um judiciário que, por força de uma teoria corrompida, se acostumou a achar-se o centro gravitacional do universo, né? E, portanto, acabam sofrendo na pele esses advogados os problemas de uma prática que se funda numa teoria que vê o processo não como garantia do cidadão, mas como instrumento a serviço do poder. Muito obrigado pela oportunidade, pela gentileza, pela lhaneza, pela cordialidade de sempre. E, se Deus nos permitir, espero que permita, teremos outras chances aí de, como você disse, de verticalizar alguns dos assuntos que nós aí passamos rapidamente. Obrigado, viu, William? Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A sua presença sempre engrandece, e nós esperamos e torcemos e desejamos mais juízes do seu quilate, da sua envergadura, e nos é reconfortante como advogado sabermos que temos juízes da sua estatura. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.